Muitos de nós, bom, retomando, nós vamos novamente olhar um pouco as sugestões de um outro mestre da técnica de EFT. O nome dela é Carol Luke, que look de olhar. Também de dinheiro, e ela fala justamente, você não pode se tornar rico se você se sente pobre, né? E quando você levantar sua vibração, a sua energia sobre dinheiro, você vai aumentar a abundância que você permite a entrar, tá? Então, né, eu também, eu coloco que um número surpreendente de nossos autossabotagens, de nossos bloqueios, vem de um nível tão inconsciente, tão por baixo do pano, que fica terrivelmente difícil de achar. E muitas vezes, quando eu estava fazendo terapias, eu fui chegando num ponto que eu não aguentava mais terapia verbal. Eu não aguentava mais estar falando sobre e estar buscando analisar. Porque tudo isso, tudo isso que a gente fez hoje de manhã, analítico, cognitivo, acaba não valendo nada se a gente não está conseguindo mudar. Tá? E a gente pode estar tentando e até tendo um nível surpreendente de consciência do problema, e mesmo assim alguma coisa não dá certo. E a gente começa a se encontrar num beco sem saída, ficando neurótico, tentando achar uma explicação cognitiva para trabalhar na terapia. E chegou a hora que eu não aguento mais. Tá? Também, né, foi também terminando terapia, então também não foi bem que eu simplesmente desisti e fui embora, né, porque não, havia resolvido um grande número de questões. Né? Mas também, a vida é um grande koan, acho que a gente, por mais que se trabalhe, sempre vai ter mais alguma coisa. Mas, dito e feito, né, como eu senti, como eu vivenciei a coisa, realmente, quando eu cheguei no Zen e fui para o retiro, eu fui percebendo, estava acontecendo uma reciclagem de tudo que eu havia trabalhado no nível cognitivo ou até emocional, foi se reciclando num nível hiper sutil, como se fosse de energia mesmo. Nós não temos nenhuma maneira de comprovar nada cientificamente, mas foi a sensação muito claro, muito nítido para mim. Parte eu posso colocar, sim, ao nível bioenergético. Deve ter ouvido as teorias de bioenergia, tá? Então, trancado nos músculos. Memórias corporais trancados nos músculos, tá? Então, esses não se explica de forma cognitiva. E aí que, para mim, sim, se encontra limitações das terapias cognitivas. Psicodrama também, né? Se cria uma nova versão de uma história antiga. Eu passei por a experiência de uma pessoa tentando me asfixiar com travesseiro. Eu, sim, fiquei inconsciente. Então a pessoa achou que eu havia morrido. Só que, né, o mecanismo de sobrevivência, o ser desmaia antes de efetivamente morrer, de asfixiação. Mas, quer dizer, o processo consciente de ser morto por asfixiação, eu vivenciei. Tá? Imagina o susto da pessoa quando, de repente, eu apareci. Tá? Bom, só que eu ficava eu não podia ficar num quarto escuro de noite
se tinha luz elétrica no quarto. Se aquela luz apagava, mesmo eu no sono profundo, eu acordava gritando na hora. Porque sempre que eu estava tentando, eu estava no quarto escuro, eu sentia pressão no rosto. Tá? E entrava em pânico. Então, claro, né? Era a memória sendo, né, um gatilho. Tá? Até que eu fui para psicodrama. E aí, literalmente, né? Então, né, começou com a pessoa, tinha o terapeuta, tinha outro grupo, né? Então, tinha pessoa que fez o papel de quem vinha com almofada, colocando assim no meu rosto. E aí, só que dessa vez tinha outros que vieram, polícia vindo e levando embora, e o colo da mamãe, e pronto, eu chorava. Né? Nunca mais a sensação de pressão para dormir no escuro. Dá para dormir no escuro. Né? Tem outras coisas que aconteceram que, né, em atividades de psicodrama resolveram, aliviaram. Né? Mas, então, dentro da minha cabeça tem duas versões da história. Porque tem a versão, né, o fato que aconteceu, e a versão onde foi socorrido, ela foi para a cadeia e eu fiquei no colo da mamãe, protegido, né? E como eu tenho um mínimo de saúde, a cabeça vai para a memória mais gostosa, tá? Bom, então com isso, são esses tipos de coisas que me deixam ok de ficar com, né, algum tipo de energia. Às vezes a gente mesmo percebe alguma coisa, né, diferente, que não temos as explicações científicas ou racionais. E realmente, né, esse trabalho do EFT, que trabalha com a energia dos meridianos, a teoria que vamos desbloquear meridianos, que né, deu um nozinho por causa dessa emoção, por causa desse trauma. E quando se estuda a acupuntura, eu cheguei a estudar um pouquinho. Né? Cada meridiano está associado a determinados órgãos do corpo, mas também associado a determinadas emoções. Tá? Então, trabalhar dentro de um conceito de sua vibração com dinheiro, tranquilo. Eu não fico aqui assim, essa é frufru nova era. Porque o que mais me interessa é que, a coisa funciona. É surpreendente quantas coisas resolve. Bom, então a estrutura que ela fez, que para quem quiser eu disponibilizo todo esse material. Tá? Então ela também fez o questionário. Qual é o seu relacionamento atual com dinheiro? Tá? Então na parte do trabalho, hoje de manhã eu trabalhei bastante isso. Né? Como que você ficou desse jeito, do seu relacionamento com dinheiro? De onde veio essa vibração sua? Quais as histórias que você ouvia sobre o dinheiro? Aí que vem, dinheiro não cresce em árvore. Bom, já que temos a história de que o dinheiro não cresce em árvore, então vamos brincar com a história de que em algum lugar do universo o dinheiro cresce em árvores. Né? Ouvir que o dinheiro não cai do céu? Em algum lugar do universo cai do céu, sim. Eu vou me abrir para essa possibilidade. Está entendendo o raciocínio? Não estamos indo para a terra das fantasias, mas estamos... você tem esse, então tem esse também. Ok? Aí, e a sua família? Ok? Se quiser fazer uma anotação nisso que eu falo, eu vou simplesmente citar algumas. Família. Talvez a família te ensinou que dinheiro é ruim, é mau. Ou que as pessoas ricas são
ruins ou são más. Aí sim, aí ela dá sugestões do antídoto, né? Ou que ter dinheiro não é espiritual. Né? Ou que você não pode ser rico e feliz. Mensagens culturais. O que a sociedade, a cultura brasileira ensina sobre dinheiro hoje em dia? O que está na mente coletiva? Quem tem dinheiro no Brasil? Primeira coisa que vem na cabeça? Os corruptos. Quem mais? Os que exploram os outros. Quem mais? Vão ter inveja de mim. Tem mais? Os ladrões. Inseguro. Hã? Estão inseguros. Se eu ter dinheiro, vão roubar de mim. Né? Olha quanto carga negativa recebemos culturalmente. Tá? Então, é bom também estar listando, às vezes simplesmente. Né? Às vezes, quando eu estou fazendo pesquisas, eu abro um arquivo no computador e na medida que surge coisa eu adiciono lá. Entendeu? Então, vai deixando surgir. Seja no nível pessoal, seja no nível cultural. Esses ditados, essas frases, né? As coisas que acabam ouvindo, coisas que acabam aparecendo nos filmes. Porque, né? O nosso sistema simplesmente grava tudo o que passa. Ok? E culturalmente, o que fala sobre as pessoas que têm dinheiro, além de ser ladrões, corruptos, né? São pessoas generosas? Os ricos brasileiros são generosos? Né? Olha, estou vendo cabecinha. Não são. Tá? São cheap. Mesquinhos. Tá? Estou vendo cabecinha. São. Tá? Ok? Olha a generalização aí. Não está deixando nenhum espaço para uma única pessoa rica, generoso, bondoso. Olha a generalização. Ok? E na mídia, televisão, jornal, revistas, as mensagens sobre dinheiro são positivas ou negativas? O que está mais recebendo na televisão? Negativo. Está mais para negativo, né? Especialmente noticiário. Né? São mensagens de que vivemos num universo de abundância ou vivemos num universo de falta? Essa é a mensagem. Mas, gente, vamos parar e pensar a respeito. No fundo, vivemos num universo de extrema abundância. Quantos bilhões e bilhões e trilhões de estrelas existem no universo? Uma planta produz quantos e quantos sementes? Vou pegar uma coisa bem mais real para a maioria aqui na sala. Quando você faz sexo, quantos espermatozoides vão na corrida? Uma manada. Uma abundância. A natureza do universo é de abundância. A nossa crença de falta, de não ter o suficiente para todos, é mais para invenção
E, sim, falta de informações do que de realidade. Tá? Para mau uso, sim. Como eu falei ontem, para alguns não interessa que gerenciar dinheiro seja ensinado nas escolas. Porque alguns iriam ter prejuízo se a massa começasse a saber gerenciar dinheiro. Seja falando em contas públicos, né, que está sendo batalha para abrir, né, ter acesso às contas públicas, mas para entender alguma coisa, tem que entender alguma coisa sobre gerenciamento de dinheiro. Então, tem um lado que sim, não, agora sim, vamos falar daquele porcentagem que está, sim, mal intencionado. Que sempre existia, antes eram reis, antes eram chefes de clãs, entendeu? Então sempre tem uma porcentagem daqueles que conseguem pegar o poder, que obviamente não querem perder o poder. Tá? Não vamos generalizar para ser todo empreendedor. Não vamos generalizar para dizer todo rei ou todo líder de clã, tá? Porque aí vira uma generalização injusta. Mas vamos dizer que para o Senado brasileiro não interessa que o povo aprender a gerenciar dinheiro. Tá? Esse é um momento na história brasileira que não tem como negar esse como uma verdade, uma grande verdade. Mas isso coloca a importância, sim, de você aprender a gerenciar dinheiro. Tá? Pegar a educação que não está sendo dada. Está fazendo sentido? Dá para concordar comigo? Tá? Sim. Eu lembrei de uma história de um outro curso que eu fiz sobre agrofloresta. Então, Sim. a questão de produção de alimento orgânico, né? Sim. Então, no Brasil tem esse suíço, alguns podem conhecer, o Ernest Kirsch, que ele trabalhou no sertão da Bahia, assim, no semiárido, num espaço muito complicado de cultivar. E ele fazia cultivo de cacau. E ele sempre dizia nas aulas dele, assim, sobre essa cultura de abundância. Sim. Que era uma coisa que a gente deveria inverter a nossa percepção, que ele associava diretamente ao judaico-cristão, na verdade. Sim. No sentido de que, enfim, os povos semitas, inclusive a gente vê isso também entre os muçulmanos também, eles têm uma cultura de escassez muito forte, né? Por causa do próprio ambiente geográfico que eles vivem. E o Brasil é o extremo oposto. A gente vê isso na Índia também, né? Em que você tem uma natureza farta, uma natureza que provê praticamente tudo e que você tem um retorno multiplicado por aquilo que você investe, né? Sim. E ele enfatizava isso, só para de como que a gente tem que aprender com a natureza brasileira, né? Sim. Em questão de abundância. Sim. Sim. Perfeito. Perfeito. Tá? Porque, novamente, vamos voltando à coisa, o dinheiro é só uma energia. E a nossa abertura para essa energia, ou os nossos bloqueios para essa energia, vai estar refletido em outros aspectos de nossa vida. Tá? Porque nada está separado do outro. E, para a grande maioria das pessoas, os bloqueios principais ou estão no dinheiro ou estão no sexo. E aí, né, estendendo mais um pouco nos relacionamentos. Tá? Os principais bloqueios, então, nesse
ou naquele. Tá? Então a gente... ou tudo junto, exatamente. Ou tudo junto, tá? Mas... E um dos grandes ensinamentos também no mestre do alguém, é aí que voltamos para o budismo, e onde tudo isso tem a ver com o Zen, com o budismo, é que ele ensina: nada falta e nada sobra. E como que a gente chega a enxergar que nesse momento não está faltando nada e não está sobrando nada. Nada em excesso e nada em falta. Tá? Então, sim, temos o suficiente e sim, vivemos num universo abundante. Então, vamos nos abrir para a abundância de todas as formas, incluindo o dinheiro, porque começa a querer excluir um tipo, está excluindo, está interferindo com todos. Ok? Ok? Tá? Bom, aí, então, novamente, né, vamos repensar se estamos olhando que está faltando, não tem o suficiente para todos. Se eu fico com mais um pouco, significa que eu estou tirando de outros. Tá? Porque aí está, sim, pensando num universo limitado. Nisso não estou dizendo que nós podemos abusar. Porque a natureza, a terra, é extremamente abundante. Mas isso não significa que a terra pode sustentar determinados níveis de excesso de abundância, especialmente não deixando sobrar para outros. Mas a terra teria o suficiente para sustentar. Eu acho que ele consegue sustentar a população atual de uma forma adequada, saudável, com razoável conforto. Mas não no nível de trocando o celular de 6 em 6 meses, ou de ter 200 pares de sapatos no closet, tá? Ou de ter 5 Rolex. Tá? Também não, eu não acho que o planeta sustentaria, pelo menos não nas condições atuais, 14 bilhões de seres humanos. Então, nós temos que pensar um pouco sobre, né, a população, porque como qualquer criatura, se tira os predadores, a população expande até faltar comida, até sobrecarregar a região. Né? Houve regiões onde se resolveu que estava com raposos demais, e os raposos entravam nos galinheiros e matavam as galinhas. Então, exterminaram os raposos. Acho que eram os raposos. Não, os lobos. Desculpa, eram os lobos. Só que aí, os deers. É os servos, né? Isso, é a mesma família, tá? Nós vamos ficar com os servos, né? Se multiplicaram, até que faltou comida para eles. Eles começaram a morrer de fome. Só que como não tinha predador, então morriam, aí voltava um outro ciclo de aumento da população, até que faltava comida, e, né? Então ficava nisso. Até que os biólogos, né, foram reintroduzindo os lobos. Porque os lobos iam atrás dos mais fracos, os doentes. E esse era o controle de população. Só que o ser humano... E fazer a seleção natural.
não está mais na seleção natural. Tá? Então, corremos o risco realmente de... Né? Tem um boom populacional. Já está tendo. Né? O crescimento populacional, que sempre foi assim, de repente está assim. Tá? E até onde, sim, o planeta aguenta. Mas, não é nesse aspecto que estamos falando. Porque quando a gente vai para o olhar maior, universal, a visão do absoluto, nós vivemos num universo extremamente abundante. E nós também somos só energia. Então, se a nossa energia continua se manifestando em forma como seres humanos da espécie Homo sapiens, supostamente sapiens, aqui no planeta Terra, ou se manifesta de outras formas em outras partes do universo, tanto faz. Né? Nós também temos esse lado para olhar. Podemos sim, devemos fazer o nosso melhor aqui, enquanto que estamos nessa forma, mas é muito mais interessante e importante pensar no sentido que sim, vivemos num mundo abundante. E tem para todos. E os que estão com excesso, azar deles, se eles ficam com um pouquinho menos. Tá? Eu posso ter mais. Aí foi levantada uma pergunta bem interessante. Para que ter mais? Tá? Nós vamos chegar lá. Ok? Bom, então, tem a questão do ser um universo de falta ou de abundância. E os nossos sentimentos, né, em relação à abundância, ou em relação às pessoas ricas, se eu tenho ressentimento em relação ao que dizem sobre as pessoas ricas, ou se eu me sinto excluído, né, ela está procurando pegar todos os pontinhos. Porque os bloqueios que cada um tem, vai ser aqui, ou ali, né? Se eu me sinto excluído, então não tem chance, então desisto antes de nem tentar. Ok? Bom, aí ela levanta, e a energia do dinheiro? Ok? Nem o que né, foi comentado, meio questionando, de eu estar fazendo esse retiro, né? Nós colocamos importância demais no dinheiro. Né? Aí quantos de nós preferimos nem pensar no assunto? Chega o salário, paga os contos e nunca mais penso no assunto, não quero pensar no assunto. Chega a conta, nem abre, porque não precisa pagar. É exato. Não, aí não é muito inteligente. Não, o pior é que não faltou pessoas que entraram em práticas religiosas, né, tipo Deus providenciará, ou já que tudo é uno, não importa, e realmente não pagavam suas contas. Não dava certo. Não dá certo. As regras do absoluto pertencem à área do absoluto. As regras do relativo pertencem à área do relativo. E estamos vivendo no carne e osso, estamos vivendo, nos manifestando no mundo relativo, então temos que também nos adequar a determinadas regras do relativo. Um dos quais é ter dinheiro, pagar as contas, fazer as coisas onde o dinheiro pode ser usado para fazer o bem para todos os seres. Tá? Bom, então, que nós colocamos importância demais sobre o dinheiro. Aí eu pergunto também, o que você associa ao dinheiro?
A palavra dinheiro, quais pensamentos, quais associações vêm à sua cabeça? Né? Ok? E qual é o significado do dinheiro para você? Pode ser uma dor de cabeça, uma chateação, uma preocupação. Como também pode ser, é útil, o uso é uma ferramenta para eu realizar coisas que estão dentro das minhas metas. Né? Aqui nós queremos consertar o telhado. Nós vamos precisar de dinheiro para realizar isso. Nós queremos ter casa própria para a sanga. Isso vai precisar de dinheiro. O dinheiro é a ferramenta para isto. Mas o dinheiro pode ser visto simplesmente como uma ferramenta e mais nada. Que tanto pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Mas o que está significando para você? Tá? É só papel. Nesse caso, né, que foi feito nos Estados Unidos, só papel verde. Né? É a mesma coisa de trocar as miçangas nas culturas antigas. Né? É uma energia de troca, nem mais nem menos. Então, aí, talvez precise manter essa energia fluindo. Mas será esse fluindo significa de estar sempre com o poço vazio? Né? Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, tá fluindo. Né? Mas será que é assim? E o que mais você está conectando, associando ao dinheiro? Amor? Eu me sinto amado quando me dão dinheiro. Né? Tem famílias onde quase a única maneira de expressar amor é dando coisas, dando dinheiro, dando brinquedos, dando coisas. Né? E o que o dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro que você tem no banco, na poupança, né? O que isso fala sobre o seu valor pessoal? Aí entra o aspecto do merecimento. Tá? Ou, né, para o psicólogo, para o programador ou para o técnico, né, porque você trabalha os dois lados. Qual é o valor do seu tempo? Dependendo do que eu estou desenvolvendo. Exatamente. Né? Qual é o valor do mercado? E você coloca um valor acima do valor do mercado, da média, né? Ou abaixo. E se está abaixo, por quê? É justo, é apropriado? Né? Então, por exemplo, eu já estou atendendo como psicanalista, eu estou em fins, não, quer dizer, os atendimentos supervisionados já completei. Nessas alturas, é só terminar de escrever a monografia, defender a monografia, pronto, né? Mas, né, foi sugerido o valor, cobre isso, né? Eu sei que tem psicoterapeutas cobrando, sei lá, quanto mais, acima desse valor. Então, por que eu cobro aquele valor? Né? Por que alguns eu dou desconto em relação àquilo? Por que eu não cobro todos aquele valor descontado? Né? Porque é o valor que eu estou dando em cima do meu tempo
da minha experiência, da minha capacidade e, né, e sempre refletir se está saudável. Tem outro aspecto também, eu acho, Sensei, de quando a gente cobra muito pouco, a gente prejudica demais os outros também nesse processo de mercado, né? Sim. Mesmo dentro de uma instituição, por exemplo, eu dentro da universidade, por exemplo, né? Existem avaliadores que vêm avaliar o curso de acordo com a formação de cada um dos integrantes, né? Uhum. E os administradores, quando percebem as regras dessa avaliação, eles movimentam as peças internas de acordo com a qualificação, mas não para deixar os mais qualificados, porque eles custam caro demais, mas para deixar uma média que seja administrável. Sim. Então, às vezes, até mesmo uma sobrequalificação acaba, né, baseado em pessoas que cobram menos por essa profissão. Sim. Né, gera insegurança, gera... Sim. Isso também é muito importante. Se eu estou cobrando barato, porque eu estou com medo de não vou conseguir o trabalho se eu cobrar mais, eu estou super abaixo do mercado e não tenho justificativo do tipo, eu estou no estágio, eu estou dentro daquilo que é aceitável para mim nessa fase de treinamento, de estágio, né? Sim, eu estou desqualificando todos os meus colegas também. Estou dificultando a situação de todos. A gente vê isso muito, eu fico sabendo muito disso porque eu faço assinatura de um fórum de tradutores. E, nesses últimos anos, vem muitos do Google Tradutor. Então, eles vão perdendo trabalhos por causa do Google Tradutor, com todos os erros que o Google Tradutor faz. E olha os erros que faz quando vai de uma língua para quase o oposto, tipo de inglês para o japonês. Oi! Né? Então, eu chamo isso Google Garbled. Né? Garble é bagunçar. Tá? E isso aqui também vem entrando no mercado, graças à internet, globalização, tradutores da China, tradutores da Índia, tradutores de países que são, vamos dizer, onde tem muita pobreza. Então, pessoas que estão entrando e cada vez mais trazendo a média do mercado para baixo. Para baixo, né? Então, fica uma complicação, né? Então, o que eu cobro está afetando outros. Eu fico achando que não, mas está afetando todos. Tá? Ok. E o poder? Quando nós falamos a palavra poder, nós imaginamos aquele autoritarismo, né? O poder político, o poder dentro de uma empresa. Não, o simples poder de cuidar da minha própria vida. Houve um momento, acho que em conversa de corredor, eu comentei sobre incapacidade aprendido. Situações traumáticas são situações onde a pessoa não tinha poder suficiente para se defender. Tá? Então, nós precisamos um certo nível de poder. De cuidar de nós mesmos. De nos defendermos. E de nos sustentarmos. Tá? Aí tem as pessoas que acham que, a não ser que tenho dinheiro, não me sinto poderoso, então eu preciso ter 10 milhões para sentir que eu tenho poder para me cuidar. Então, tem hora que, sim, qual é o valor que eu acho que eu preciso para sentir que eu tenho poder saudável como ser humano? Não estou falando esse poder doentio, ok? Tá? Então, quem estuda psicologia, né, eu trabalho muito com empoderamento, de estar devolvendo, fazendo a pessoa
perceber o poder que em algum momento da vida, por trauma, perdeu contato com o seu próprio poder. Porque de criança não tinha poder, mas como adulto tem capacidade. Tá? Então são esses poderes de um ser humano saudável que eu estou falando. Né? Mas tem pessoas que acham que se não tiver X de dinheiro, eu não tenho poder. Né? A insegurança deles, olha o Trump. Né? Infelizmente, eles viram um exemplo perfeito. Né? Não chega. Não chega. Bom, então, em princípio, parte tá aí ela entra, qual é a solução? É ir se conscientizando cada vez mais e cada vez mais detalhadamente sobre o seu relacionamento com o dinheiro. As crenças, né? Eu acho que hoje de manhã, de repente, uma listona de crenças. Né? E cada um mais sutil do que o outro, e cada um lugares mais... Eu não sabia que eu acreditava em uma coisa dessas. Né? E, né, aos poucos, vamos descobrindo pelo menos uma ou duas dessas crenças para realmente trabalhar. Tá? Então, vamos descobrindo, começar a ter uma lista de prioridades. Aí, outra sugestão dela, listas de gratidão ou de apreciação em todas as áreas da vida. Estava comentando outro dia. Aqui no Brasil tem SUS. Todo mundo reclama do SUS. Tá com problemas. Não. Só que, pelo menos vocês têm. Eu também, porque eu sou naturalizado e eu moro aqui. Pelo menos tem. Vai para os Estados Unidos e vê se tem, porque não tem. Não tem. Ou você tem dinheiro, mesmo o Obamacare, que ele conquistou com muita batalha, tem que pagar. Ele simplesmente paga mais barato. Então, imagina. Então, não tem. E o Trump está fazendo de tudo para destruir o Obamacare. Não tem. Eu passei 1 ano nos Estados Unidos. Eu consegui ser atendido numa clínica que atende os sem-tetos. Né? Os pobres mesmos. E, conclusão, conseguia ser atendido mais ou menos uma vez cada 3 meses. Consegui alguma ajuda, alguns exames. Mas, para ter médico de família, né, como tem aqui no posto de saúde, não tinha vaga. Não tinha. Então, toda vez que ia, era sorte. Ou encontrava alguém que olhava, fazia algum sentido, né? Aqui no posto de saúde, eu tenho uma médica, que é a minha médica de família. Eu tenho um agente de saúde que vem até aqui em casa. Eu não sei o quanto é, porque eu tenho mais de 60 ou 65 anos, não sei se a parte pela idade, mas tem. Sim, o posto de saúde está precisando de muita manutenção física. Sim, rola muita corrupção, mas tem. Então, junto com reclamar os problemas, vamos agradecer. Vamos agradecer. A energia e a gratidão abre muitas portas. Enquanto que só crítica, reclamação, e só focando as faltas, as falhas, os defeitos, isso só chama mais falhas, mais problemas, mais dificuldades. Não estou falando de um mundo de Poliana, de negar as dificuldades, mas vamos botar equilíbrio na história. Está fazendo sentido?
E esse está sendo o valor, um dos pontos de valor dessa meditação em 6 etapas, que eu traduzi e adaptei. Acho que você ainda não conhece. Se der tempo, a gente ainda faz hoje, tá? Mas tá, eu acho que já passei o link pelo Sangha também. Isso, tá? Estava escrito lá, meditação de 6 etapas. Isso, né? Baixa. Isso, isso. Então, baixe para o seu computador, baixe para o seu celular e usa, tá? A pessoa que nem eu aproveitei eu tomei como base um que foi, os créditos estão lá na página, que eu achei sensacional, acrescentei algumas coisas, né, e obviamente traduzi para o português, fiz a adaptação. Eu acho que não, a cara que desenvolveu isso realmente fez um trabalho espetacular, né? Então, vamos dar crédito onde é devido, tá? Então, mas, sim, vamos cultivar gratidão, tá? E, sim, usar o EFT, ok? Aí, obviamente, ela fala mais, ela continua com mais coisas. Para quem se interessar, eu disponibilizo. É em inglês. Tá? Mas, então vamos seguindo. Dentro dessa fala, deu para você chegar numa crença? Ok. Tá? Porque vamos começar trabalhando crença. Ok? Ok. Bom, aqui, em frente e verso, está mostrando a localização desses pontos que são usados. É um procedimento. E o outro dá o que é chamado a receita básica. Tá? Para quem quiser a apostila a respeito, tá? Eu mando para quem quiser. Tá? Então, nós temos o seguinte. Primeiro existe uma fase chamada de preparação, que inclusive é usado para, caso tiver uma reversão de polaridades, esse vai corrigir a polaridade. Eu não sei explicar de outra forma, mas já encontrei essa mesma questão em outras técnicas. Em outras técnicas, né, existem técnicas que medem a força dos músculos a resistir a uma pressão. E quando a pessoa pensa numa coisa ruim, de repente o músculo fica fraco. Chama de... bom, um dos nomes é cinesiologia especializada, 3 em 1, né? Eu fiz treinamento nessa área também, também bastante interessante, porque o corpo da pessoa, a força do músculo fala, comunica com a gente, tá? Então, e lá também surgiu essa questão de polaridade, tá? Então, a primeira parte realmente vai estar para inverter essa polaridade. Então, para eu fazer a orientação, eu vou simplesmente dizer problema, tá? Então, eu não vou
Bom, eu vou tentar explicar. Então, vamos dizer que eu descobri que eu tenho medo de... Bom, aquela mulher psicótica que eu tive na segunda família, tinha momentos que era óbvio que que a agressão dela era porque ela estava com inveja. Eu havia tido um sucesso, por exemplo, o que mais me marcou, eu tirei nota 10 numa prova de matemática e levei surra porque ela não gostou da letra, da caligrafia. Aquilo me fundeu a cabeça. Tá? E, meio natural, fico com medo do sucesso. E vai tomar um medo de consequências de inveja do outro. Tá? Então, vamos dizer, então vou trabalhar o medo da inveja dos outros. Ok? Aí, cada um de vocês vê a sua crença, a emoção que causa, né? Mesmo que eu acredito que, ou mesmo que eu tenho medo que, ou mesmo que eu tenho raiva que, tá? Então vocês vão preencher essa lacuna, porque essa frase vai estar, chama do ponto de karatê, porque é onde a mão bate quando a gente dá um golpe de karatê, e tipo com 2 dedos, e leve, não é para, né? Leve. Então, no meu caso seria, mesmo que eu tenha medo da inveja dos outros, eu me aceito e me amo profundamente, completamente. Mesmo que eu tenha eu me amo, me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo da inveja, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ok? Aí eu vou para a sequência. Então, aí eu vou já poder simplificar. Então, no meu caso, esse medo. Pode ser essa crença, pode ser essa raiva, então, essa coisa, né? Então, aí eu vou bater aqui no ponto do fim do sobrancelho, né? Esse ponto em cima do olho. Então, mais ou menos uns 5, 7 vezes. Então, esse medo da inveja dos outros. Esse medo da inveja dos outros. Aí eu vou para o lado do olho, lá onde começa o ossinho, tá? Esse medo da inveja dos outros. Esse medo. Esse medo. Aí eu vou embaixo do olho. Isto, né? Pode ser um lado só, pode ser os dois. Esse medo. Esse medo. Esse medo. No lábio, embaixo do nariz, bem no meio do lábio. Então aí talvez é melhor fazer como uma mão só, tá? Esse medo. Esse medo. Esse medo. Aí, na dobra, tá? Esse medo. Esse medo. Esse medo. Tá? Aí, a clavícula faz um cantinho, tá? Então, o lado de dentro desse cantinho da clavícula, tá? Percebe esse canto do osso da clavícula? Tá achando? Isso, tá? Esse medo. Esse medo. Tá? Aí faz um pouco nem como macaco. Esse medo. Um pouco mais alto. Isto, tá? Esse medo. Para mulher, é ao lado. Abaixo, isso. E mais ou menos onde passa o sutiã. Ok? Esse medo. Ok? Alguns não usam, mas eu pessoalmente mantenho abaixo
da mama, né? Ok? Mesma coisa, esse meio, tá? Essa é a parte que foi mexendo com os meridianos, tá? Aí nós vamos entrar numa parte que lida com a programação neurolinguística, com os hemisférios. Então, primeiro, ainda vamos fazer mais um pouquinho dos meridianos, desculpe. Aqui ao lado externo da unha, esse meio. Isso. Aí, esse meio. Mesma coisa. Tá? Ao lado da unha. Aqui, esse meio. Vamos pular o próximo dedo e vai para o dedinho. Esse meio. Tá? Bom, agora esse que nós pulamos, nós vamos entre o ossinho desse dedo e o ossinho desse, tem um espaço, né? Então, nós vamos batendo de leve nesse espaço entre os dois. E aí nós vamos no procedimento de programação neurolinguística. Olho aberto, esse meio. Olho fechado, esse meio. Sem mexer a cabeça, olhe para um lado, para baixo, né? Esse meio. Olhe para o outro lado, para baixo, esse meio. Fazer um círculo lento com o olho. Para um lado, esse meio. E para o outro, círculo na outra direção, voltando. Esse meio. Agora cantarolar. Agora conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cantarola. Ok? E vamos outra vez. Esse meio. Esse crânio. Esse meio. Ok? O lado do olho. Esse meio. Um pouco mais para cima. Bem na ponta do olho. Mais para cima. Isso, aí. Esse meio. Embaixo do olho. Esse meio. Ok? Lábio. Esse meio. Queixo. Esse meio. Clavícula. Esse meio. Os asas. Esse meio. Baixo das mamas. Esse meio. E topo da cabeça. Esse meio. E inspira, respira. Como está se sentindo? Às vezes a gente termina uma rodada desses meio... A gente se sente mexida. Me acalmou. Estava por dentro meio... É isso, né? Tá? Agora, na realidade, antes de fazer, né, mancada mínima, mas também ela não colocou aqui, então eu esqueci. Geralmente, antes, a gente pensa naquela crença, ou naquele medo, aquela emoção, e vê que número vem na cabeça. De 0 a 10, qual é o tamanho? Tá? Se o medo, que eu estou quase numa crise de pânico, então é um 10. Né? Às vezes a gente sente a coisa no tamanho, não, é 1000. Tá? Aí, quando a gente termina a rodada, e como está agora? E quase sempre
a gente vê que baixou. Às vezes baixou 1 ponto, às vezes baixou 5, às vezes virou 0. Isso que é interessante. Se pegamos bem no X da questão, é incrível, como de repente, pá. Então a gente pensa naquele assunto e não traz emoção, não desperta emoção. Não, por exemplo, então simplesmente lembra do assunto que você estava pensando, da crença que você começou, e meio olha, tá, pensando como estava quando eu comecei, tá, não dei número, então fica difícil quantificar, mas como está agora? Está mais calmo? Essa droga de coisa funciona. Eu poderia dizer que baixou 3. Isso, maravilha. Eu estava bem agitada internamente, assim. Exatamente, exatamente, tá? Então, tem questões, né, quando a gente está no meio de uma crise, de alguma coisa, então faz de hora em hora, faz toda vez que volta a sensação de crise, entendeu? Vai fazendo. E quanto mais a clareza sobre do que está fazendo, usando esse técnico, quanto melhor os resultados. Então não adianta ficar, porque eu sou ansioso e medroso. Mas começa, não, porque eu sinto medo quando eu vou pegar ônibus. Ou eu sinto medo quando vou fazer prova. Começa sendo quanto mais específico possível. Ou quando eu passei por aquela surra depois da caligrafia por causa de 10 numa prova de matemática, os meus sentimentos daquela, né? Entendeu? Então, quanto mais específico, quanto mais claramente definido a crença que está sendo trabalhado, ou sentimento, situação, quanto melhores os resultados. Mesmo assim, vamos dizer que tem uma questão, uma pessoa hiper ansiosa. Então, muitas vezes, uma pessoa ansiosa cronicamente são uma coleção de coisas. Aí eles falam, nem como, ele compara, então imagina uma mesa que tem 1000 pernas. Então você vai cortando um, cortando outro, cortando outro, cortando outro. Chega a hora que a mesa cai, porque não tem perna o suficiente para manter ela em pé. Então, não importa aquelas outras pernas que ainda não foram cortadas. A mesa já caiu. Tá entendendo? Tá? Então, sim, para quem quiser, eu passo a apostila. É grande demais para imprimir, distribuir, né? Esse tipo de coisa, mas, né? Leiam, é interessante. E usem. Sensei, hoje, coincidentemente, eu estava assistindo um vídeo sobre a EFT, né, no Brasil, e ele estava falando sobre dores físicas, né? Uma dor nas costas, uma dor de cabeça. Sim. Essa até um pouquinho mais simples que essa, com medo. Sim. Sim. Mas também, ele fala assim, olha, vai diminuir a dor na primeira vez, se não diminuir, faz mais um, mais dois. Isso. Não, eu fiquei curiosa para tentar, né, uma dor de cabeça, nas costas. Isso, tá? E realmente, como falei, não é uma panaceia universal, mas está sendo usado em muitos lugares com excelentes resultados, inclusive para estresse pós-traumático, tá? Nos DVDs tem questões de atendimentos de veteranos das guerras que os americanos inventam. Né? Isso é bom para ansiedade também, para quem quer parar de fumar. Sim. Já para coisas, em comparação, bem mais simples, né? Então, realmente, eu acho muito recomendável que vocês procurem desenvolver e aplicando em cima daquela listona de crenças. Tá? Ok? Alguém pode ir fazer um café? Eu acho que tem pessoas que estão precisando de café.
Tá? Tá? Não trabalho com nomes, né? Não. Aí eu tava quase fazendo assim, Isso. assim, meu Deus, será que Caramba! Ó, melhorou, Fábio. Mas não é o único. Mas não é o único. Ele não é o único. Aí que tá. Calor, Eu tava, depois do almoço, eu tava né? bem antes do almoço, mas Eu sei. Não, mas comi, aí... acho que eu tenho evitado comer, tô comendo menos carboidrato. Aí hoje Hoje foi bastante. carboidrato. E aí, Me dá a mesma coisa também. Ah, Me dá também, Caramba. né? Eu também não venho senti de... muito. Eu saí, É. eu tava ali já na mesa, já tava sentindo. Uhum. Ah, O mais chato é que estava gostoso o almoço, né? tá, Gente, não, olha, vai ter que repetir, porque eu preciso comer. O que eu faço? Eu pego a garrafa de água com gás, eu derramo lentamente no menor, ela tá onde você sai? lá naquela prateleira, tá? Mas tinha uma salada boa. Por favor. Tinha salada de Agora, frango, falando até na carne, que aí tá falando, bom, do ponto de vista, falando do Buda, né, que aí a atividade, ter lucro, ou ficar rico, sei lá, com a morte de animais, então isso é algo que dentro da nossa sociedade, nossa cultura, de uma maneira mais ampla, ela é permitida. Então essas pessoas que trabalham em frigoríficos, se elas fossem budistas, como é que elas iam fazer? Ok, eu não... Largar o emprego Isso, mesmo, isso. né? Não, eu não iria chutar eles para fora. Mas, por exemplo, a pessoa que quer ser monge seria mude de emprego o mais antes possível. Tá? Cai um pouco no mesmo problema com quem é policial, que carrega armas e às vezes acaba matando. Né? Ou pessoa que vai para o exército, que pode acabar... Desculpa, é água quente mesmo? Aham, pode ser. Isso. Então, bom, É porque assim, na verdade, você falado isso. Bom, deixa como tá bom. do ser Tá? rico, né? Isso. Aí será que aí tem uma diferença? Tem uma as pessoas que diferença, tem as pessoas exatamente. que não são ricas, né, por Exatamente, isso. Elas exatamente. Não, é uma fonte de muitos. renda delas. Isso, exatamente, né? policial ou cara Isso. que trabalha lá. Exatamente. né? Exatamente. O pequeno açougueiro ali também. Quem é rico são os acionistas, né? Que nem fazem isso diretamente. Exatamente, Tem exatamente, um cara né? ali de Dono lá da Viamão, JBS. Isso, tem um exato. açouguezinho ali na Exato. beira da estrada ali e tal. Exato, né? Ainda existe isso. Exato, mas, ok, um dos grandes aprendizados no Japão, porque a função do monge, ou monja, né, é de não discriminar, tá? E já nas primeiras semanas no Japão, eu conheci uma monja norte-americana que estava trabalhando num templo grande em Tóquio, e ela que liderava atividades para os estrangeiros em inglês, né? Mas também ela ajudava em muitas das cerimônias funerárias, coisas assim. Ela falou, a gente sempre percebia quando era um funeral para alguém da Yakuza, que é a máfia japonesa, porque de repente era uma cerimônia cheia de homens jovens, a grande maioria, vestidos de ternos pretos, poucas mulheres. E ele descreveu um pouco mais. E a gente recebia eles do mesmo jeito que todos os outros. Estamos plantando sementes. Simplesmente. Plantando sementes. Né? Isso realmente é a nossa postura, ele não julgar. Então, mais ainda, né? A pessoa vem, né? A pessoa alega, sim, se puder estar mudando de emprego, eu tenho certeza que o ambiente
um outro ambiente seria muito mais agradável do que o ambiente de um abatador. Sim, porque a egrégora do abatedor Exatamente, né? Mas eu não vou ficar julgando a pessoa porque é um emprego que conseguiu, tá? Eu não vou dizer, você tem que parar com isso, senão você vai para o inferno e, né? O ser humano é omnívoro, se acredita em termos de pesquisa, em termos de ciência, de que o ser humano deu esse salto intelectual por causa da carne, que é muito mais fácil absorver a proteína da carne comparado com o vegetal, e o meu corpo não consegue tirar a energia suficiente do vegetal. E especialmente a partir do momento que descobriu como cozinhar aquela carne. Então, acredita-se que esse salto se deu por causa da carne. E para nós no Zen, considerar a planta como disponível para comer livremente e sem qualquer outra consideração, enquanto que a carne não, nós temos que sentir dó do coitado da vaca. Né? Para isso, no ponto de vista do Zen, isso é fazer uma discriminação, uma diferenciação. Aí outros falam, não, porque vamos dizer, o valor unitário, né? O tamanho do sofrimento. Mas quem vai dizer que para a cenoura, para o tamanho da cenoura, o nível de sofrimento ser arrancado da terra e jogado em água fervente não seria o mesmo do sofrimento daquela vaca? Os dois, ao meu ver, sofrem ao perder a vida. A batata também foi abatida. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, a minha obrigação é de comer em moderação. Vocês viram a quantidade que eu como. Não justifica o meu peso. Eu sei. Né? Deu menopausa. Coca-Cola. Mas não é só isso. Não é só isso. Né? Se fosse só Coca-Cola era fácil. A culpa é da Coca-Cola. Né? Mas é de comer com respeito e em moderação. Respeito e gratidão em moderação. Somos seres vivos que dependem de seres vivos para continuar vivos. E o mundo está estruturado em cima disso. Tá? Sim. Não, eu só fazer um comentário, mas que você está falando da diferenciação, né, do valor, que se dá uma coisa mais que outra. Porque eu lembrei que houve uma história de um dilema, assim, que surgiu num grupo budista, que seria em relação, porque os animais ali daquela comunidade, os cachorros, eles estavam com parasitas neles, né? Então se surgiu esse dilema, vamos tirar os parasitas ou não, porque os cachorros estão sofrendo ali. Então, essa questão, assim... Né? Exatamente. Exatamente. Não, quando a gente for estudar os preceitos, nós vamos levantar todas essas questões e debatê-los. Tá? E especialmente nas nossas vidas nas cidades, o que vamos fazer com os pernilongos que transmitem as várias doenças? O que vamos fazer com os ratos? E as baratas? E as baratas? Né? O que vamos fazer com eles? Né? Ai, coitadinho, deixe viver, cadê os predadores naturais deles? Entendeu? Nós estamos tão fora de harmonia com a natureza que tem hora que temos que ser realistas. Tá? E tem níveis onde passa a ser ou eu
ou aquela criatura. E quando isso passa para a questão humana, a legítima defesa, a sobrevivência. Exatamente. Ninguém tem a obrigação de simplesmente se entregar. Tá, pode me matar. Não. Nós temos o direito de nos defender. O importante nessas horas é de fazer com compaixão no coração. Sem raiva, sem violência, sem medo. Tá? De estar centrado. Enfim. Exato. Agora, a gente procura fazer o menor dano possível para se proteger. Mas se na situação... E se possível, nem dano. Tá? E se possível, nem dano. Se possível, mas nem sempre é possível. Claro. Entendeu? De certa forma, da forma que eu entendo a interpretação desses preceitos e do karma, tem uns que colocam que o que importa realmente é totalmente o que aconteceu. Se alguém morreu, não importa as intenções que tinha por trás, houve morte. O que importa é o resultado. Né? Esse é um aqui. O outro coloca, não. O resultado, o que aconteceu, não é tão importante. O que é importante é a intenção. Esse é o outro extremo. Eu sou mais meio do meio, que é a combinação dos dois. O andamento e o resultado. Isso, porque... Muito obrigada. Okay. Porque se eu tá, por exemplo, então vamos dizer, né, a gente percebe alguém armado que está... Menor, não consigo tomar muito café. Isso, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode ser menor, porque eu sou sensível ao café. Se eu tomar um pouquinho já vai. Isso, ok. Não, mas ninguém vai te criticar se você acaba tomando só metade e leva o resto, né, embora. Mas, ok? Ele vai do sono pra ficar pintando. Ele fica elétrico. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Fábio, o quê? Não é parar de falar. Isso. Aí não tem depois, né? Não tem desenho. Tá bom? Ok. Bom. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tô legal. Ai, né? Muito bem, tá bom. Não, mas, bom, ok, esses também são assuntos que dá para a gente ficar horas e horas e horas e horas e horas. É muito gostoso o papo, então eu espero uma hora que faz curso de preceitos. Mas a gente até fugiu, né? Porque na verdade o que eu estava querendo trazer mais é a questão da... se tornar rico com isso. Isso, exatamente, exatamente. E realmente... É a questão de fazer dinheiro. Isso. Né? E realmente, como eu li ontem, realmente não aprova, o budismo não aprova a pessoa ficar rico negociando negociando com outras vidas, exatamente. Né? Então, quando está falando em emprego, sobrevivência, é preferível que trabalhe numa outra área, mas, às vezes, as situações é um emprego que a pessoa conseguiu. Sim, também a gente não pode falar que é a questão em si de matar o animal, porque afinal, né, como bem disse... Exato. E a gente tem, por exemplo, eu acho muito legal a relação respeitosa que outros povos chegaram a ter, né? Que quando tu tem que caçar o animal, ou mesmo se tu tem ele ali, tipo, quando tu mata com respeito. Isso. Não, inclusive, bom, ok. Isso, tá. Isso, Eu acho isso muito bonito, sabe? Sim. Não, e dentro desses contextos, se acredita, eu não vou discutir contra essa crença, não. Se acredita que o animal que aparece, que acaba sendo morto, é o animal que concordou em dar sua vida naquele momento.
Eu fiquei chocada. É uma Primeira- coisa universal. Eu fiquei chocada a primeira vez que eu tive contato com isso. Mas eu me vi obrigada a aceitar que alguma realidade tem por trás disto. Isso foi na Índia, num templo de Kali. Outra hora eu conto, tá? Mas vamos voltar no nosso assunto de hoje, que não é esse, tá? Promessa é dívida. Sim, não, eu... Fiquei curioso. Não, Eu vou uá, anotar aqui, eu vou anotar aqui. não, eu me vi, como já comentamos, né? Não, mas vocês... A gente Só uma percebe... respostinha rápida. É um acordo, então. Tá, é um acordo, Tá, não, beleza. tá? Só Não, pra matar a curiosidade nesse momento. eu não tenho a menor inibição de contar a história. Realmente, como surgiu um momento a gente falando que é no choque cultural que a gente percebe mais ainda o seu próprio cultural, a sua própria cultura, os condicionamentos culturais. Pá, esse foi um super choque cultural. Tá? Mas, então vamos seguindo. Deixa eu ver onde que eu coloco isso por enquanto. Essa parte já foi visto. Bom, a apresentação ao EFT deu para fazer, então eu vou ter que deixar o resto para vocês seguir em casa, tá? Se não, no próximo módulo a gente retoma, tá? Mas vamos para um outro ponto, que aí também vai pegar um ponto que foi levantado. Ok. Então, se lembra que eu falei de um tal de um desses gurus, palestrantes motivacionais, um tal de T. Harv Eker, que inclusive escreveu um livro que pode ser interessante para todo e qualquer um de vocês comprar, que é Os Segredos da Mente Milionária. Tá? O segredo da mente milionária? É isto. Eu comprei essa semana. É isto, tá? Legal. Tá? Leia, aplica. Como eu falei, eu acabei comprando o curso dele, né? Que ele montou, criou o curso de dinheiro e espiritualidade, tá? Mas antes dele desenvolver esse tipo de curso, ele fazia outros cursos, né? Onde ficar milionário em sei lá quanto tempo. E um era chamado Ultimate Life Makeover, tá? E nesse ele fez um questionário bastante interessante. Aqui. Ok. O que é makeover? Makeover. Refazer. Reforma. Transformação. Ok? Bom, então ele fala em 8 categorias de vida. Tá? Então, áreas da vida, aspectos da vida. Que eu não traduzi, né? As categorias de vida. Life categories. Dinheiro e finanças. Negócio ou carreira. Relacionamentos, família. Saúde, bem-estar. Recreação. Desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual. Ambiente pessoal. Serviço e contribuição. Tá? Então, dinheiro e finanças, né? Exemplos, ter mais retornos em investimentos, ter propriedades, ter maior salário, ganhar mais, ter liberdade financeira, né?
Negócios e carreira, começar um negócio, aumentar o lucro, vender o negócio, escrever um livro, palestrar para públicos grandes, carreira, receber promoção, encontrar um emprego que ama, tá? Relacionamentos, família, ter mais intimidade, ter mais tempo com os filhos, coisas assim. Saúde e bem-estar, perder peso, comer mais saudavelmente, recreação, divertimento, tirar férias, aprender esporte, né? Então, procurando dar exemplos, cada um. Então, novamente, eu recomendo que responda as perguntas numeradas no seu caderno e guarde essa folha, tá? Porque aí, escolhe uma categoria para essa aula e responda as seguintes perguntas. Aqui, a categoria é dinheiro e finanças. Vão me desculpar, mas é o tema do retiro. Então, cada um vai refletir sobre esse dinheiro e finanças. Ok? O que você realmente deseja na sua vida? Por que você deseja isto? Qual a dor de não ter ou não estar fazendo isso agora? Como será a sensação quando isso chegar à fruição? Por que não? Porque você não o tem já. O motivo pelo qual você não tem o que você deseja já. Visão geral de plano ou estratégia para conseguir ter o que deseja. Um primeiro passo que você pode fazer como parte do seu plano ou estratégia. Algo fácil e simples. Criar momento. Um passo por vez. Então, no exemplo que ele dá, é simplesmente fazer uma busca no Google por uma academia de ginástica. Esse seria o passo que dá para fazer hoje. Próximo passo seria ir visitar uma academia ou duas academias. Terceiro passo seria escolher a academia, fazer a matrícula, entendeu? Então, os baby steps, passinhos de bebê. E declaração de compromisso, assumir o compromisso consigo mesmo, tá? E decidir num prêmio para dar a si mesmo, se você completar seu primeiro passo até a hora comprometido. Gratificação imediata, seja bondoso consigo mesmo. Um dos grandes problemas de muitas pessoas é que eles não celebram as pequenas vitórias da vida. Né? Eu faço o que eu me coloquei a fazer e veio aquele, tá só fazendo o dever. Não, fiz. Yeah! Celebra. Aprenda a celebrar. Agradeça a si mesmo pelo fato, eu fiz. Ok? Tá? E ele coloca, por fim, o acelerador. É quando faz prestação de contas. Então, ou se comprometer também para o grupo, ou para uma pessoa. E com essa pessoa, ou com esse grupo, está dando relato, prestando contas. Como está indo o meu progresso em relação a esse meta? Ok? Aí, especialmente para o Fábio, entra a questão, o que você faria, por exemplo, com 60 mil por mês? Hoje? Uhum. Uma boa parte agora. Hoje. Uhum. Isso é motivação para você, de repente, ter 60 mil por mês? Não é mesmo. Exato. Então, se você pudesse fazer qualquer coisa no mundo e estivesse sabendo que ia ter 60 mil por mês o resto da vida, o que você faria? Tudo igual. Não,
Aí eu penso, tem várias coisas que eu acho legal, assim. Criar uma escola, sabe, num formato que eu acho interessante para educar coisas que são importantes. Então, por que não se dá o direito de estar desde já pensando nisto? Em lugar de mantendo isso na lista do impossível. Porque mesmo as coisas que a gente nunca imaginava, não estava nem na mapa de possibilidades, de repente aparecem. O meu exemplo é a minha lua de mel. E meu marido me levou para lugares que eu nunca imaginei ir. Simplesmente não estava no meu mapa de possibilidades. Então, por que não se permitir a começar a sonhar? E olhar para os sonhos. Não no sentido de, é impossível, não vou conseguir nunca. Mas no sentido, nem como estava elogiando o grupo hoje. Estamos ficando a sangue que olha para a dificuldade e, não, alguma solução tem que ter. E vai atrás da solução. Então, de um lado, é olhar, né? Por que você não tem essa escola ainda? Por que você não está criando essa escola ainda? Arrumando dinheiro para ter essa escola ainda? Ou talvez não é exatamente essa escola. Então, o que é que está lá? Que você, se você pudesse fazer qualquer coisa, tivesse todos os recursos do mundo para fazer, o que seria? E começa a olhar para aquilo. E começa a planejar o primeiro passo. Tudo bem, hoje o foco está em cima do dinheiro. Mas o dinheiro é energia, é ferramenta para fazer coisas. Para realizar projetos. Ok? Podemos brincar? Ok? Tá. Tem que fazer essa brincadeira também, assim, porque aquela meditação das 6 etapas, tu tem que pensar, né, onde tu quer te imaginar Estar daqui 3 anos, exatamente. com uma certa dificuldade de fazer isso. Isso.